Amada família, a palavra de Deus que hoje partilhamos, ela nos mostra a importância da oração, a importância de buscarmos estes momentos diante do Senhor, de falar, mas também de ouvir, de sentir a ação de Deus, o poder de Deus, o carinho de Deus em nossas vidas. Na primeira leitura, retirada do livro dos Reis, nós vimos que o rei Salomão, depois de construir aquele lindo templo de Jerusalém, templo este que hoje sobrou somente uma parede, que é o chamado Muro das Lamentações, todos já ouviram falar, né? Então, do templo de Jerusalém que Salomão construiu, hoje só tem um pedaço do muro, né? E assim, amada família, o rei Salomão, dentro daquele templo tão lindo que ele construiu para Deus, ele faz uma oração a Deus pedindo que Deus ouça as orações de todos aqueles que entrassem ali naquele templo, mas de modo muito especial, que Deus ouvisse a oração daqueles que não acreditavam, daqueles que não eram judeus, mas que ao passar por aquele templo e nele entrasse e naquele templo elevasse a sua oração a Deus, que as orações fossem ouvidas para que eles pudessem crer e a partir daquele momento pudessem seguir o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Então Salomão, ele é tomado dessa certeza de que é a partir da ação de Deus na vida daqueles que nem mesmo creem que essas pessoas podem se converter e podem passar a seguir a Deus. Então Salomão faz essa prece a Deus, esse pedido ao Senhor, mostrando que o pedido de alguém que tem o coração bom, o coração que verdadeiramente se abre à ação de Deus, essa oração pode ser ouvida. Vamos ao evangelho de hoje. Nos deparamos com uma cena de um pagão, um oficial romano que crê. Não era ele judeu, mas ele acredita que Jesus pode fazer um milagre. E ele pega alguns judeus, anciãos judeus, e pede que eles vão ao encontro de Jesus e peçam a Jesus para curar o seu empregado. Primeiro, o carinho desse oficial romano com seu empregado. Naquela época, se hoje em dia muitos patrões não dão a mínima para os seus empregados, imagine naquela época. A mão de obra era escrava na maioria das vezes. E as pessoas eram muito descartáveis. E nós percebemos a atitude deste oficial romano, deveria ser um homem poderoso, que se preocupa com seu empregado. E que pede, cheio de fé, a Jesus. Mas ele não tem coragem de ir diretamente a Jesus. Ele pede que outros intercedam por ele, que outros apresentem a Jesus a sua causa, o seu problema. E vão esses anciãos que chegam cheios de pretensão, né? É aquelas pessoas que são beneficiadas e querem sempre dar um jeitinho para que os seus também possam ser agraciados. Muito bem. Então eles chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, ele merece, hein? Ele merece, porque ele construiu para a gente uma sinagoga. Não existe isso. Muitas pessoas, né? Essa semana eu passei por uma, eu vou contar porque ninguém conhece quem eu visitei essa semana. Nessa coisa de Jornada Mundial da Juventude, eu fui na casa de uma grande socialite do Rio de Janeiro, uma mulher cheia da grana, né? Eu fui lá para falar da jornada e pedi que ela ajudasse a jornada, porque a gente tinha muita coisa para pagar e a gente precisava que ela ajudasse. Aí eu apresentei junto com outras pessoas, né? E eu percebi, ela tem até um bom coração, mas ao mesmo tempo ela queria se
beneficiar daquela situação. Aí ela, então poderia colocar a minha neta para fazer alguma coisa na jornada, para ela levar alguma coisa para o Papa, para ela comungar com o Papa, Eu me decepcionei. Pessoas que não querem fazer o bem sem receber nada em troca, querem sempre algo em troca, fazem esperando, mas essa não é a atitude desse oficial romano. Ele manda depois amigos irem a Jesus e dizer a Jesus: Jesus, olha, o oficial romano disse que o Senhor não precisa ir na casa dele, que ele não é digno de que o Senhor entre na casa dele, mas ele crê que se o Senhor disser alguma coisa, o empregado dele vai ficar curado. Na célebre frase que nós falamos em todas as missas, talvez você não tenha prestado atenção, mas quando nós respondemos assim: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo, são as palavras do oficial romano, que demonstra tamanha fé. Crê em Jesus. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Senhor, eu não preciso que o Senhor venha na minha casa, porque eu creio que a tua palavra pode curar o meu empregado. E infelizmente, muitas vezes, nós somos apegados a sinais extraordinários, enquanto Deus age sutilmente em nossas vidas. Às vezes nós ficamos aficionados em que o padre coloque a mão na gente e que o padre faça uma oração. Eu dei um exemplo nas missas mais cedo, daquelas pessoas que, na hora que eu chamo para trazer os objetos religiosos aqui na frente para abençoar, eu abençoo, acaba a missa, essa pessoa vai lá dentro na sacristia pedir para eu abençoar de novo. Dá vontade de dar um cascudo. Eu dei a bênção lá dentro. Mas eu preciso de uma bênção especial. Não existe bênção especial. Todas as bênçãos são especiais. Essa coisa do individualismo não é para nós. A nossa igreja é una, é a igreja da unidade. Aquelas pessoas que se preocupam: eu quero uma missa individual, eu quero uma missa de 7º dia particular, eu quero que o batismo do meu filho seja particular, individual. Amados, essa não é a mentalidade do Cristo. Isso não é o que Deus espera de nós. Deus quer que nós vivamos na unidade, que nós deixemos de ser individualistas, de querer tudo individual. Não podemos pensar assim, porque o poder de Deus, ele age sim no individual. Cada um recebe a graça de Deus diferente um do outro. Vocês sabiam disso? Cada um de nós, eu recebo uma graça, você recebe outra, você recebe outra, mas tudo vem de Deus. Depende de quê? Depende de quê? Da tua condição de receber a graça. A graça é igualmente derramada sobre nós. A graça de Deus é derramada igualmente sobre todos nós. Mas a graça de Deus vai agir de forma diversa em cada pessoa. Porque cada um de nós temos uma condição diferente do outro para receber a graça de Deus. Se nós estamos bem preparados, muitas graças serão derramadas. Se nós não estamos tão bem preparados, a graça de Deus vai agir da forma possível. Porque Deus não é um invasor. Deus não sai arrebentando portas. Deus entra com sutileza, com suavidade. Deus age no espaço que nós oferecemos a Ele. Deus vai agir na tua vida no espaço que você der para Ele. Se você der muito, Ele vai agir muito. Se você der pouco, Ele vai agir no pouco. Se você não der nada, Ele fica triste, porque aí Ele não pode fazer nada. Mas Ele fica na expectativa da hora de você dar uma brechinha para Ele. E quando você dá essa brechinha para Deus, Deus se instala na tua vida e começa a fazer uma grande revolução espiritual na tua vida.
Então, amada família, Jesus se impressiona com o tamanho da fé desse oficial romano. E Jesus diz a todos: olha, eu ainda não vi em todo Israel tamanha fé como a deste homem. Muitas pessoas queriam tocar em Jesus, não é assim? A gente lê nas Sagradas Escrituras, onde Jesus passava, as multidões cercavam Jesus, todo mundo queria tocar em Jesus, queria uma bênção de Jesus. Mas esse homem não queria nem que Jesus fosse à casa dele. Basta a tua palavra, Senhor. Basta a tua palavra. E nós percebemos, através dessa liturgia, o poder da oração. O poder da intercessão. Porque o oficial romano, ele não foi diretamente falar com Jesus. Ele pediu que outros falassem. E pela intercessão, por aqueles que foram levar o pedido, Deus agiu. Deus agiu. E assim muitas vezes nós nos sentimos indignos de falar com Deus. Quantas vezes eu converso com pessoas que estão afastadas da igreja. E aí eu converso: por que você sumiu? Por que você se afastou? Ah, padre, eu estou no pecado. Eu estou tão pecador que eu não tenho nem coragem de ir à igreja. Eu não tenho nem coragem de ver Deus. É verdade. Quando nós permitimos que o pecado tome conta completamente da nossa vida, nós enfraquecemos e não temos forças. Não temos forças. Estamos totalmente esvaziados e não temos forças para voltar a Deus. Então, aí está a nossa missão. Essa é a nossa missão como cristãos, mais fortalecidos do que aqueles que estão fragilizados. Porque pode acontecer o inverso. Pode acontecer o momento que nós vamos estar fracos e vamos precisar do outro. E aí está a unidade. Aí está a comunhão. Um ajudando o outro. Um estendendo a mão ao outro. Um ajudando o outro a caminhar, a se levantar, a não ficar caído. Então, amada família, a palavra de Deus hoje nos traz tantas mensagens de fé, de oração, de que Deus age, de que Deus pode o impossível no pedacinho que você abre da tua vida para Ele. Então, nessa missa, somos chamados a pedir ao Senhor que Ele fortaleça mais a nossa fé e que possamos ser mais generosos com Deus, abrindo um pouco mais do nosso coração e da nossa alma, para que Deus possa agir mais e mais em nossas vidas, para que aquilo que muitas vezes parece ser impossível, possa acontecer, e que Deus possa mostrar a você que Ele é o Deus do impossível, e o impossível pode acontecer, e o impossível Deus quer realizar em nossas vidas. Para Ele não existe o impossível, porque tudo está nas mãos dEle. Vamos nesse instante de silêncio, de oração, pedir ao Senhor que Ele fortaleça a nossa fé, que Ele derrame sobre nós o seu Espírito e que o Espírito Santo de Deus venha restaurar as nossas forças espirituais, que o Espírito Santo venha nos fortalecer na fé, que não desanimemos e que diante das provações nunca desistamos do Senhor, mas que possamos confiar cada vez mais no poder desse Deus que pode tudo, que pode fazer o impossível acontecer.